Olá, queridos e queridas, como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que eu já li nesse primeiro semestre de 2025 dentro do círculo literário e também off círculo literário. Espero que vocês gostem, vamos deixar de delongas e vamos começar esse vídeo. Então, pessoal, em janeiro começamos já lendo uma bomba estrambólica que é um divisor de águas. Ou você pega esse livro e você ama, ou você pega esse livro e você odeia. Eu estou falando do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, o Gabo, como muitos de vocês gostam de chamar pelo apelido Gabo. Esse foi o meu primeiro contato na vida com algo escrito por ele, nunca li nada. Me indicaram, inclusive, que eu lesse Amor nos Tempos do Cólera, do mesmo autor, antes de ler 100 Anos de Solidão, o que eu não fiz, eu parti direto para 100 Anos de Solidão, e acontece que eu achei essa leitura uma das leituras mais malucas que eu já fiz na vida, minha gente, sinceramente. Aqui nós temos um realismo mágico, onde nós vamos ver 100 anos da família de Aureliano Buendia, tá? Então nós vamos ver muitos aurelianos aparecendo na história. É tanta repetição de nome aqui dentro que tem a necessidade de existir uma árvore dentro do livro, uma árvore genealógica dos Buendia. É necessário sim, tá? Porque a repetição de nomes é uma coisa que acontece com frequência. Então nós vamos conhecer o José Arcádio e a Úrsula, que são os primeiros, é o primeiro casal, e é desse casal que vai vir todos os filhos e todos os netos e todos os sobrinhos e todos os tudos. Então, José Arcádio e Úrsula são primos e já existe toda uma superstição com relação a esse casamento entre os dois. A família não aprova porque existe uma história de que se eles se relacionarem, se eles tiverem um filho, o filho corre risco de nascer com um rabo de porco, porque isso já tem aparecido na família há muitos anos atrás. A Úrsula não acredita, não dá muita bola para isso, até porque ela está loucamente apaixonada pelo José Arcádio. Eles vão se casar, tá? E eles, a princípio, não vão dormir juntos, não vão jogar xadrez, até que José Arcádio vai ter aí um entrevero com um vizinho, que vai meio que desrespeitar a Úrsula na frente dele. José Arcádio não gosta do que ele diz. Ele diz uma coisinha lá que José Arcádio pegou e falou: peraí, rapaz, vamos ali. Aí eles vão para esse duelo. E nesse duelo, esse vizinho contrai óbito. Esse fantasma do vizinho vai ficar aparecendo aqui dentro do livro, assim como outras coisas estranhas também acontecem dentro do livro. Para você que não sabe, 100 Anos de Solidão traz o realismo mágico com muita força. Vão aparecer várias personagens secundárias dentro do livro, a princípio, que depois acabam se tornando personagens principais, porque vão formar casais, como por exemplo a Remédios, a Bela, como a Fernanda. Inclusive tem a Remédios que vai sair voando com o lençol. Gente, eu não esqueço essa história do lençol, nunca mais na minha vida. Porque eu acho que eu ia ficar o puro suco da loucura se eu visse uma criatura voando, indo para o céu com um peste de um lençol. Eu ia ficar o puro suco da Fernanda gritando para a menina voltar com o lençol, que inclusive é o que a Fernanda faz aqui dentro do livro. Então, é um livro complexo, que requer atenção, você não pode ler de qualquer jeito. O material de pesquisa com relação a 100 Anos de Solidão é muito vasto. Você vai encontrar muitos artigos científicos, documentários sobre o Gabriel Garcia Marques. Tem a adaptação de 100 Anos de Solidão na Netflix à nossa disposição, então o material audiovisual também vai complementar essa experiência de leitura. Eu comecei a assistir, confesso para vocês que eu não terminei, mas até onde eu assisti estava muito fiel à história do livro. Mas, repito, é uma loucura. É uma loucura. Ou você vai pegar isso aqui, você vai achar tudo muito maravilhosamente mágico e vai adorar a experiência com o livro, ou você vai achar tudo muito maluco
e que extrapola a barreira do som, que nem eu achei, e vai sair dessa leitura sem uma opinião formada concreta, a não ser que, o que eu posso dizer aqui para vocês e que eu já disse para todo mundo, eu não gostei. Eu não gostei. É isso. Foi a nossa leitura dentro do Círculo Literário em janeiro. Depois, em fevereiro, a gente fez 2 leituras em um mês só. Ficou bastante corrido, mas no final deu tudo certo. Teve quem lesse os 2 livros, teve quem lesse apenas um, teve quem não lesse nenhum. Isso tudo dentro do Círculo Literário, tá? Então, dentro do Círculo, fizemos a leitura em fevereiro de Amiga Genial, da Helena Ferrante, e A Livreira de Paris, da Carrie Meher, sei lá. Enfim, gostei muito dos 2, mas colocando pau a pau na balança, na minha balança, esse daqui ainda passa na frente da Amiga Genial, tá? Para complementar a Amiga Genial, como fonte de pesquisa e consulta, que eu ganhei inclusive das amigas do Círculo Literário, eu utilizei esse livro aqui, Para Além das Margens, A Itália, de Helena Ferrante, da pesquisadora Isabella Discassiati. É brasileira, tá? Esse livro aqui é um livro de não ficção, é um livro ensaístico. Tudo isso aqui é sobre a tetralogia da Helena Ferrante. Para você que não sabe, isso aqui faz parte de uma tetralogia. Esse é o primeiro livro da tetralogia, fora esse tem mais 3. Não li a tetralogia toda, só li esse primeiro livro aqui, a princípio. Então, esse livro de pesquisa aqui é sobre toda a tetralogia. Li tudo? Não, porque senão eu vou receber spoiler dos outros livros. Então, eu li só isso aqui, ó. Isso aqui é tudo que é sobre o primeiro livro. Então, sobre o primeiro livro foi lido, tá? A partir daqui já não era mais, então eu freiei e não segui mais à frente para não tomar spoiler, porque eu ainda quero ler a tetralogia toda. É um desejo meu. Vamos falar um pouquinho sobre Amiga Genial? Então, a história se passa em Nápoles e vamos ver aqui um romance de formação. De certa forma, é um romance de formação. Vamos conhecer a Lila Cerulo e a Helena Greco. São crianças, a princípio, e vamos ver elas crescendo dentro desse bairro. É um bairro marginalizado, Nápoles, né? É um bairro marginalizado, então elas vivem em um contexto de pobreza, de marginalização, de pouca educação, de violência doméstica. E vamos ver essas 2 crianças, essas 2 meninas, criarem um laço de amizade, que é um laço de amizade muito complexo, onde você não sabe até que ponto tudo aquilo ali é amor, até que ponto tudo aquilo ali é admiração, até que ponto tudo aquilo ali é inveja, até que ponto aquilo ali é ciúme. Se realmente o que tem entre a Helena e a Lila Cerulo é apenas o vínculo de amizade, se não tem algo mais, pelo menos partindo de uma delas, e eu não sei se vocês estão preparados para essa conversa, né, mas eu consegui enxergar talvez uma bissexualidade em uma dessas personagens, sim, fica um pouco subentendido, a depender de como você interpretar os sentimentos dessa personagem, tá? Lila é a personagem que é extremamente inteligente. E a inteligência de Lila é espontânea, é natural. Ela precisa de muito pouco para aprender as coisas. Ela é muito autodidata. Ela é desafiadora. Ela quebra correntes, mesmo o sistema indo contra ela a todo tempo. E a Helena é essa amiga que ela não quer ficar atrás da Lila por nada. Então ela corre atrás do prejuízo estudando muito. Não estou dizendo que ela é menos inteligente. Eu digo que ela é mais esforçada para conseguir acompanhar o ritmo da Lila. Ela chega lá, mas suando ali, ela tem que suar, para acompanhar o ritmo da Lila. E elas criam esse vínculo, principalmente depois de brincar com uma boneca. E a Lila, de propósito, pega essa boneca e joga no bueiro. E a Helena fica desesperada, porque era a boneca preferida da Helena. As 2, a partir daí, vão criar esse vínculo de amizade, porque até então elas ficavam meio ali, né, meio que não interagiam tanto. A Lila tem uma personalidade muito reativa e ela é muito autodestrutiva. Mas quando você vê o cenário familiar da Lila, se a Lila não agir da forma como ela age dentro da história, ela é engolida
por esses homens, é pelo pai, que é extremamente violento com a mãe, com ela, é pelo irmão. E a Lila vem trazendo esse desafio em suas atitudes, na forma como ela se porta, na forma como ela estuda. Ela estuda até onde é permitido ela estudar, até que o pai diz que ela não pode estudar mais, que ela tem que começar a ajudar dentro de casa, a trabalhar e enfim, que o estudo não tem futuro. Então, como a Lila não consegue mais avançar e evoluir estudando, ao contrário da Helena, que a Helena vai seguir uma carreira acadêmica com o suporte de uma professora e com o suporte do pai, da mãe nem tanto, mas tem ali um certo suporte, então a Helena segue academicamente estudando, a Lila não. Mas ainda assim a Lila tenta se sair no trabalho, sendo criativa, criando, desenhando sapatos, para depois, quando a coisa realmente começa a acontecer, os homens tomarem a frente dessa questão da loja, dos sapatos, da produção. Quem é a Lila na fila do pão, diante de um pai tão machista, diante de um irmão tão machista, diante de um namorado e um marido que não vai ser flor que se cheire, uma comunidade que tem uma milícia, né? Tem essa questão da milícia também presente aqui, que a máfia napolitana está presente dentro do livro. Então tem um contexto político, social bem interessante que a gente vai ver através dos olhos das meninas. E como eu disse para vocês, essas meninas crescem. O final aqui vai até um determinado ponto onde as meninas já estão adultas e já estão aí enfrentando alguns relacionamentos amorosos. Parte do princípio que nada vai ser fácil para a vida das duas, muito pior para a Lila. Eu sempre vejo a Lila como a que mais se ferra no livro todo. E eu espero que isso mude ao longo da tetralogia, ou não, se ficar ainda pior, coitada da Lila Cerulo. E é um livro, pessoal, que é narrado pela Helena, não é narrado pela Lila. Então nós vamos ver tudo pela perspectiva da Helena. E de antemão, eu já digo para você, não é uma narradora confiável. Não dá para confiar na narrativa da Helena, tá? É isso. Gostei. Não achei sensacional, mas gostei. Termina daquele jeito, bem Avenida Brasil, você quer saber o que vai acontecer a seguir? É assim que termina. Então vamos lá. No mesmo mês, dentro do Círculo, fizemos a leitura de A Livreira de Paris. Esse livro aqui vai contar a história da Sylvia Beach e do surgimento da sua livraria em Paris, na França, a Shakespeare & Company. Eu amei esse livro. Eu amei esse livro. Por ser um romance biográfico. E eu gosto das biografias que traz essa pegada romanesca, que não é apenas fatos e datas e eventos e nomes e acabou. Eu gosto justamente disso, de ter uma história atrelada aos fatos biográficos daquele biografado que está sendo desenvolvido dentro do livro. Dá para entender? Espero que sim. Então, aqui nós temos a história da Sylvia Beach. Sylvia Beach tem um vínculo muito especial com o mercado literário, porque foi a Shakespeare & Company que publicou Ulisses pela primeira vez. O Ulisses, sim, do James Joyce. Eu não posso dizer que James Joyce é um querido, porque quando a gente passa por esse livro aqui, a gente descobre que o James Joyce é um lixo. Leiam que vocês vão entender. Eu digo um lixo enquanto pessoa. Enquanto autor, sensacional. Já li Ulisses? Não. Tenho vontade de ler? Não. Se você já leu, quem leu e que gostou, parabéns, mas não quero enfrentar essa leitura não. Sylvia Beach era essa mulher que era além do seu tempo. Ela era norte-americana, ela sai dos Estados Unidos de um cenário de censura, parte para a Europa, onde ela se vê encantada e com muita vontade de morar na França, em Paris. Ela conhece Paris ainda com seus pais e ela gosta tanto de Paris que quando ela está adulta, ela resolve voltar para lá e formar uma vida lá. E o que é que ela quer? Abrir uma livraria. Então ela tem pouco poder aquisitivo, ela vai receber uma ajuda financeira da mãe para que ela siga nesse sonho. Então ela vai com a cara e com a coragem, sem ninguém, sem irmã, sem pai, sem mãe. O pai é bem afastado assim, não são divorciados, mas ele não tem um vínculo afetivo muito consolidado com as filhas e com a esposa. Ele é muito afastado, vive para o trabalho. Então é isso, ela chega em Paris,
ela vai ali com alguns contatos e amigos, principalmente com a ajuda de uma pessoa muito especial para a vida da Sylvia, que se chama Adrienne. Então a gente descobre que a Sylvia Beach era lésbica, tá? E ela tem um certo crush pela Adrienne, só que a Adrienne já vivia um relacionamento estável com a Suzanne. A Sylvia Beach vai servir na Sérvia, se eu não estou enganada, e quando ela volta da Sérvia, ela volta com a notícia que a Suzanne faleceu. A Suzanne estava com tuberculose e ela ficou muito fragilizada com a doença até que contraiu o óbito. Depois de um tempo, claro, é que elas realmente vão iniciar um relacionamento homoafetivo. Mas até então eram amigas e uma amizade bonita, porque você vê que a Adrienne realmente dá a mão para ajudar a Sylvia a conquistar e abrir a sua livraria. Então é a Adrienne que vai ajudar a encontrar um ponto comercial, é a Adrienne que vai ajudar com os fornecedores. Qual é a diferença da livraria da Sylvia Beach na época para as outras livrarias? Era a única livraria em Paris que iria trazer livros em inglês. Todos os livros em inglês, sendo a própria Sylvia Beach norte-americana. Então, o atrativo da Sylvia Beach era atender aos leitores estrangeiros, principalmente aqueles que dominassem a língua inglesa. Porque se fosse para abrir uma livraria como todas as outras, iria ser apenas mais uma livraria dentro de Paris. E ela não queria isso, ela queria que a sua livraria fosse também um ponto de encontro para esses escritores da língua inglesa, sejam americanos, britânicos, enfim. Se torna um sucesso, né? A sua livraria realmente se torna um ponto de encontro, se torna referência e ela vai atuar muito além do que apenas uma dona de livraria e uma livreira. Ela vai ser amiga, ela vai ser conselheira, ela vai ser a pessoa que passa informações sobre os locais que os turistas poderiam visitar, né? Locais atrativos para os turistas, principalmente os turistas estrangeiros, que muitos procuravam a livraria de Sylvia Beach por saber que eles teriam, né, acolhimento e que seriam muito bem orientados. Quando finalmente a Sylvia Beach conhece o James Joyce, ela já tinha uma admiração profunda por James Joyce, de fã mesmo. Desse primeiro encontro, desse primeiro contato, vai surgir um interesse profissional. James Joyce vai tentar publicar Ulisses nos Estados Unidos e não vai conseguir por questão de censura mesmo. O governo vai censurar e vai proibir. Então a Sylvia Beach diz, então vamos publicar ele por aqui, vamos fazer uma publicação independente, mas eu vou ser a sua editora. Então a primeira edição de Ulisses sai pela Shakespeare Company. É a Sylvia que detém pela primeira vez os direitos autorais de Ulisses. Então, é a Sylvia que vai correr atrás de revisar o livro, é a Sylvia que vai juntar os caquinhos atropelados do James Joyce, que não cumpria prazo, que prometia entregar o livro em datas e não entregava, que tinha que fazer todo o jogo de cintura entre o autor e a tipografia, ela que corre atrás de projeto gráfico de capa, ela que faz toda a tratativa, do início ao fim, para que Ulisses nasça. Depois que Ulisses nasce, que James Joyce explode, que se torna, né, algo, eles conseguem mandar de forma ilegal para os Estados Unidos o livro que foi encomendado em pré-venda por algumas pessoas que estavam nos Estados Unidos e que queriam muito ter o livro. Então existe também todo um esquema subversivo para fazer esse livro sair da Europa, atravessar o oceano e chegar nos Estados Unidos em segurança, não ser barrado pela polícia e chegar nas pessoas. A Sylvia Beach consegue fazer isso. Então, quando existe o interesse de uma editora norte-americana publicar Ulisses, esse relacionamento desaba. Dali para frente é só para trás. A Sylvia Beach praticamente dá os direitos autorais de graça, porque assim, a editora norte-americana que quer comprar os direitos autorais faz uma proposta de compra de um valor muito abaixo do mercado. E a Sylvia Beach faz, não, cara, eu tô pedindo isso aqui, é isso aqui e acabou. E aí o Ulisses começa assim, poxa, ela não quer que eu publique o livro lá, ela tá começando a colocar a terra no negócio. Diga a ela,
entra em atrito com a Silvia, para de falar com a Silvia, começa a mandar recadinhos para a Silvia por terceiros, bilhetes escritos à mão, ou então que a outra pessoa vá lá e fale, dizendo por que você não quer que eu publique o livro, por que você não quer vender os direitos autorais pelo valor que aquela editora está querendo comprar. E a Silvia sabe que o valor que está sendo pedido é um valor injusto, porque foi um trabalho árduo. Fazer o que ela fez, minha gente, foi um trabalho árduo. Foi ela que juntou as loucuras dos rabiscos dos rascunhos de Ulisses, que escrevia assim. Nem paginar as páginas ele não paginava, minha gente. Então a coisa fica tão cansativa e tão deteriorada que ela simplesmente entrega os direitos autorais de graça para que esse livro seja publicado. É dito que ela não recebe direito autoral nenhum da publicação de Ulisses nos Estados Unidos. A Sylvia Beach, depois de anos, vai terminar o relacionamento dela com a Adrienne. Ela vive com a Adrienne por muitos anos, mas depois esse relacionamento vem ao fim, porque a Adrienne se envolve com outra pessoa mais jovem. A Sylvia Beach ainda vai ser detida pela polícia nazista, vai passar 6 meses detida em um campo de concentração, até que depois ela vai ser solta por contatos políticos. E é quando ela realmente fecha a livraria, tá? A Shakespeare Company é fechada na invasão nazista em Paris, na época da Segunda Guerra Mundial, tá? É uma história muito interessante. Inclusive, tem uma Shakespeare Company em Paris que você pode visitar. É a mesma Shakespeare Company? Não, não é a mesma Shakespeare Company. A Shakespeare Company da Sylvia Beach, ela realmente fechou. A Shakespeare Company que existe hoje, ela foi montada por um americano, um norte-americano, que foi para Paris, que tinha um sonho de fazer uma réplica do que foi a Shakespeare Company. Então, a fachada é na mesma cor, é muito parecida com essa foto daqui, a mesma fonte, as mesmas cores, mas essa Shakespeare Company atual foi montada por um norte-americano que era fã da Sylvia Beach. Hoje ela é administrada pela filha desse norte-americano, porque esse norte-americano também já contraiu óbito. É aberta ao público, sim, você paga uma certa taxa, salvo engano, para entrar. Você pode entrar, não pode tirar fotos lá dentro, não pode filmar, mas você pode aproveitar o ambiente, tá? E é isso. O valor histórico dessa visita é realmente importante para você, se você, assim como eu, conhece a história da Sylvia Beach. Se não, se você for visitar essa livraria apenas achando que é uma livraria que você vai poder tirar fotos, não vai poder, você vai se frustrar e você vai começar a falar mal de uma coisa que tem um valor histórico e simbólico e imaginativo muito importante. Então não faça isso. Vá ciente do que você vai encontrar lá, sabendo do peso histórico memorial que tem ter hoje uma Shakespeare Company ainda ativa em Paris, fazendo alusão à antiga Shakespeare Company que pertencia à Sylvia Beach, tá? Em março, nós fizemos 2 leituras também dentro do círculo literário. Fizemos 2 leituras paralelas. Foi Minha História, da Michelle Obama, e Pachinko, Min-Jin Lee. Vamos falar sobre Pachinko. Pachinko, para mim, foi uma releitura. A primeira vez que eu li esse livro, eu gostei bastante. Favoritei demais. Já nessa releitura, continuei gostando, mas eu já não favoritaria mais, porque eu consegui enxergar algumas falhas dentro da construção narrativa que na época que eu li pela primeira vez eu não tinha enxergado. E sim, aqui eu estou falando mais ou menos lá de quando a família já está no Japão, com aquele amigo do irmão do Noah. Como é o nome dele? Aquele policial. O amigo de Musashi, Totoyama. Não tem o Musashi, que é irmão do Noah? Eu falando como se você já soubesse. Ele tem um amigo chamado Totoyama. E ele é policial, ele vai, fazer o treinamento, vai se tornar policial, enfim. É o personagem dentro do livro que é homossexual, mas que não assume a homossexualidade, então ele vai casar, vai ter um casamento tradicional, mas na verdade o que ele gosta mesmo é de estar com homens, e vai ter um entrever ali de uma cena no parque, como se fosse um capítulo jogado completamente aleatório dentro do livro. Se você já passou para essa leitura, você vai saber que capítulo é esse. É o capítulo do parque, em que a esposa do Totoyama vai pegar o Totoyama lá no parque, e depois nada mais acontece com relação a esse assunto. Morreu aí, morreu o boi.
e a gente não sabe mais o que aconteceu. Foi o que aconteceu com essa esposa. Ela vai querer continuar dentro desse casamento com esses termos, sabendo que o marido dorme com homens num parque a céu aberto? Ficamos sem saber. Então, foram essas amarrações que ficaram soltas, mas, em particular, esse capítulo achei jogado de forma aleatória, sem amarração nenhuma depois. A gente não tem maiores explicações sobre o assunto. Mas, fora isso, é um livro bem legal, muito bem pesquisado, tá? As primeiras partes do livro, o primeiro e o segundo volume, esse livro aqui é dividido em 3 volumes, tá? Cada volume, vamos passar por uma fase diferente da família. A família da Sunha, tá? É um romance de formação. Pachinko é um romance de formação. Vamos ver a Sunha nascer, vamos ver a Sunha criança, vamos ver a Sunha crescer, casar, ter filhos e vamos ver a Sunha vovozinha aqui no final do livro. É um drama familiar, sofrido. A história da Coreia é uma história triste, de muita luta, de muita perseguição, de guerra, de pobreza. Vamos ver aqui a Coreia colônia sendo, né, dominada pelo Japão, o Japão tirando da Coreia todos os seus recursos, inclusive fazendo com que os coreanos, dentro da sua própria pátria, passem fome, porque todos os esforços de guerra estão sendo direcionados para o Japão. O Japão está vivendo esse entreveiro com os Estados Unidos. Os coreanos estão aí passando por maus bocados, com a situação financeira, social cada vez pior. Marginalizados, eles vivem à margem da sociedade, onde eles precisam viver as regras japonesas, onde eles precisam criar novos hábitos e adotar novos valores, que não são os valores deles, mas os valores de um outro país, de uma outra nação, que olham para eles com um olhar de preconceito. Então vamos ver tudo isso pela Sunha. A Sunha, que é essa menina que vai se apaixonar a princípio pelo Han-soo. Han-soo, eu não sei se eu posso chamar ele de antagonista dentro do livro, mas ele é esse personagem que ele vai trazer aí complicações para a vida da Sunha. O Han-soo é o personagem que faz parte da máfia japonesa, né? E ele vai viver aí um relacionamento com a Sunha, ainda jovem. A Sunha tá bem novinha, ainda tá na Coreia. A Sunha vai engravidar do Han-soo, muito inocente, muito ingênua, acreditando que o Han-soo vai assumir como esposa. É quando ela descobre que o Han-soo já é casado. E ele ainda assim diz assim, mas eu posso ter 2 esposas, eu posso ter 2 famílias, eu posso manter você aqui na Coreia vivendo muito bem, obrigado, porque eu sustento você, vou dar de tudo, e ter a minha família no Japão, como eu já tenho. O que eu não posso é deixar a minha esposa para ficar com você. Ele é esse personagem que ele é muito direto com tudo que ele diz. Então, ou você gosta do Han-soo, ou você odeia. O que eu gosto no Han-soo é a sinceridade e a transparência do personagem. Ele é isso e acabou, entendeu? A Sunha, que não queria isso para ela, dispensa o Han-soo e diz assim, não quero desaparecer da minha vida, eu vou me virar, é meu filho, não quero mais que você tenha nada a ver comigo, nem com meu filho, e vai embora. Ela fica lá desolada, claro, né, decepcionada, ela se acha muito tola, muito burra por ter acreditado nele, vai contar tudo para a mãe e elas vão ficar nessa situação bem periclitante, porque aquela sociedade, por mais pequenininha, que é um povoadozinho no sul da Coreia, por mais que aquelas pessoas tenham um convívio muito gentil com elas são mulheres, né? Então, como mulheres, jamais a Sunha poderia aparecer grávida sem estar casada. Então, a mãe da Sunha sabe que a Sunha vai sofrer o pão que o diabo amassou. Até que cai do céu o Isaac. O Isaac é o pastor e ele está indo para o Japão servir, né, a uma igreja. Ele passa por essa pousada onde a mãe da Sunha é dona e onde Sunha também ajuda bastante a mãe nessa pousada. Isaac chega bastante doente com tuberculose, correndo o risco de não sobreviver, mas, né, é um milagre, ele fica bem, ele fica vivo após, né, tratamento, após repouso, após ser medicado. Ele descobre a situação da Sunha e ele acredita que ele tem um dever de gratidão para com a família da Sunha, que cuidou tão bem dele em sua convalência, que ele decide propor casamento à Sunha
e salva a Súnia de ter o seu nome jogado na lama, por assim dizer. Com esse casamento, a Súnia parte para o Japão, casada com o Isaac. Ele realmente cuida da Súnia e da família que ele vai construir com a Súnia. Ele não faz diferença entre Noa e Musashi. Musashi é o segundo filho da Súnia e Musashi é o filho da Súnia com o Isaac. O Noa é filho da Súnia com o Hansu, mas o Isaac trata os filhos igual. Então é bonito de ver. A fé do Isaac é algo que deixa a gente constrangido em alguns momentos. A gentileza, a paciência, a forma pacífica com que ele trata as situações assim é realmente uma temperança e uma inteligência emocional absurda que muita gente gostaria de ter, inclusive eu. Mas nem tudo são flores, claro, gente, que a gente vai ver aqui, né? As articulações da guerra acontecendo, bombas caindo, famílias sendo evacuadas, a família de Súnia precisando deixar a cidade urgente, porque chega informação de que eles vão ser bombardeados. E vai chegar informação através de quem? Pois é, leiam para que vocês possam descobrir. Vai acontecer aí uma tragédia com Isaac, perseguição, prisão, preconceito, racismo, tá tudo aqui junto e misturado, tá? O que eu realmente pontuo, que eu não gostei aqui dentro do livro, foi essa situação, esse capítulo, meio que sem pé e sem cabeça com relação a esse capitão da polícia. Mas de resto, ficou tudo bem legalzinho. É de fazer chorar. Principalmente o final. O final ali com a Súnia já idosa. Me pegou ali e chorei. Fica aqui com medo de falar demais e soltar spoiler do final, porque ninguém merece falar do final do livro, né? Mas leiam. Um drama familiar muito bacana. Vocês vão ver aqui várias e várias gerações. São filhos, são netos aparecendo aqui na história. E a Súnia seguindo anos a fio acompanhando essa família. Triste, tá? Bem triste. No mesmo mês, também fizemos a leitura dessa biografia. É uma autobiografia, Minha História, da Michelle Obama. Esse livro já estava aqui já há bastante tempo na minha estante, tive a oportunidade de ler junto com o Círculo Literário. Na votação, as meninas optaram por ler. Gratidão, gostei muito. E aqui a gente vai ver tudo pela visão, lógico, de quem está escrevendo sobre, que é a própria Michelle. A Michelle está falando aqui com a gente como se ela estivesse realmente conversando com amigos e amigas. Parece que estamos sentadas juntas, tomando um café. E ela começa a abrir o coração dela contando sobre a infância, sobre esse pai que recebe um diagnóstico de doença muito difícil, sobre essa mãe que tem uma personalidade, né, bastante forte e que cuidou da família como o melhor que ela podia. Um irmão que ela ama muito aqui dentro. Como ela conhece depois de muitos anos, né, passando por mudanças de casa, mudanças de bairro, ela já entendendo como acontecia essa questão da segregação racial, como isso é evidente dentro do cenário dos Estados Unidos. Ela já tem ali uma perspectiva política, ela cita alguns nomes da política já aqui, muito antes sequer de conhecer Barack Obama, até que realmente lá na faculdade ela chega, né, a época em que ela conhece o Barack. Então ela fala sobre o encontro, como foi o início de namoro, como se deu o casamento, como aconteceu a vida dentro da Casa Branca, os 2 mandatos do marido, como ela teve que se policiar muitas vezes e recuar, dar um passo atrás para ela não tomar adiante essa imagem do marido dela, né? Uma mulher de personalidade forte, inteligentíssima, ela sabia desde o início que para fazer a diferença ela tinha que meter a cara nos estudos. Então ela sempre teve isso em mente, estudar, ser a melhor da turma, tirar as melhores notas para que ela conseguisse chegar numa ótima faculdade como bolsista, porque os pais não teriam condições de pagar. É isso que ela faz, tá? Não só ela, como também o irmão é um excelente atleta que consegue bolsa também na mesma faculdade que ela, né, por conta do basquete. Depois, quando ela muda de faculdade, é que ela conhece o Barack Obama, sempre assim, à frente do seu tempo, sempre muito humana, inclusive com uma personalidade totalmente discrepante da personalidade do Barack. Então ela fala sobre coisas cotidianas do casamento, que quem é casado sabe, como por exemplo,
ela é mais organizada, ela é mais metódica. Ela fala que o marido já não é tanto, né? Ele é desse que joga o sapato assim que passa pela porta e deixa o sapato jogado de qualquer jeito. Ela não, ela é que passa pegando o sapato e colocando o sapato direitinho onde tem que ser, que é na sapateira, entendeu? Então ela fala sobre essas questões dentro do livro e a gente se familiariza muito. Sabe qual é a impressão que dá, que eu tive? É que ela humaniza a família dela. Ela humaniza a família dela. E claro que a gente está vendo tudo pela perspectiva de uma mulher, de uma esposa e de uma mãe. Ela fala sobre as filhas, ela fala sobre a saída das filhas de casa, quando as filhas vão para a faculdade, né? Sobre como foi difícil manter algumas amizades depois que ela entrou dentro da Casa Branca. Algumas amizades ela não pôde manter mais, novas amizades surgiram. Mas como essas relações são frágeis, quando você está diante de uma família que passou pela presidência de um país tão importante como é os Estados Unidos e que mesmo após 2 mandatos, eles ainda não têm uma vida 100% normal. Ela não sabe mais o que é viver sem ter uma equipe de guarda-costas. Ainda hoje, eles precisam ter uma casa monitorada severamente, com guardas monitorando o perímetro, câmeras na casa, não pode pisar fora de casa, ainda hoje sem segurança, com carros blindados e tudo mais. Então, ainda é toda uma vida ainda existe toda uma vida muito complexa, mesmo após a Casa Branca. Muito legal isso aqui, tá? Depois, nós fomos para o mês de abril. Em abril, a gente fez 2 leituras. Eu queria primeiro falar sobre essa leitura aqui, que foi o livro 10 Mil Sóis, do Renan Carvalho. A gente fez essa leitura aqui a convite e parceria com a Lavander, que é uma assessoria literária. E o Renan Carvalho é um querido, minha gente. Se você não conhece o Renan e não conhece o trabalho do Renan, vale muito a pena. Inclusive, 10 Mil Sóis foi um sucesso de vendas na Editora Planeta, agora na Bienal do Rio de Janeiro, tá? Top 10 ali, encabeçando nos 3 primeiros lugares, 5 primeiros lugares no máximo. 10 Mil Sóis é um livro infanto-juvenil que vai trazer uma junção de fantasia sobre yokais, sobre cultura japonesa, samurais, monstros e a bomba de Hiroshima, suas consequências políticos, sociais e culturais também. É interessante que o encontro que a gente teve com o Renan, nós passamos com o Renan quase 2 horas conversando, né? Ele foi o nosso convidado no dia do debate, ele estava conosco junto comigo e as meninas do Círculo, e o encontro foi fenomenal. O Renan, ele tem propriedade sobre tudo o que fala. Ele não é um autor que não sabe vender o seu livro, muito pelo contrário, ele pega você pela mão e você sai completamente apaixonada pelo livro e por ele, porque ele, enquanto escritor, ele é extremamente inteligente, ele entende sobre tudo o que ele está escrevendo, tudo, do início ao fim, então ele tem um conhecimento profundo sobre, ele é extremamente simpático e marqueteiro, então assim, o conjunto completo. 10 Mil Sóis, vocês estão vendo aqui na capa, são 4 irmãos. Esses irmãos, como eu já disse para você, tem uma pegada de fantasia, tá, no enredo que ele constrói. Esses irmãos estão passando pelo período de luto. A bomba de Hiroshima cai, né, em Nagasaki e tudo mais, e eles vão ficar órfãos, né? Eles perdem os pais, eles perdem o avô, eles vão para um instituto ou orfanato. E lá eles descobrem que esse orfanato, esse instituto, não é bem o que deveria ser. Que lá as pessoas não são pessoas, são os monstros, que eles chamam de yokai. É yokai, gente, ou estou errado, mas salvo engano são yokais, né? E eles, né, se passam por pessoas quando na verdade não são. E o que é que esses monstros fazem? Eles absorvem a energia vital das pessoas. É assim que esses monstros conseguem sobreviver. E essas pessoas vão ficando mais fracas, pensando que estão ficando doentes, quando na verdade não é uma simples doença, né? A energia vital deles indo embora. Então existe toda uma construção narrativa envolvendo essa drama. Como sair desse orfanato?
né? Eles conseguiram chegar nesse orfanato e à medida que a gente vai avançando na história, eles chegam em momentos diferentes, os irmãos não chegam juntos. Depois a gente vai entender por que eles não chegam juntos. É porque quando a bomba cai, né? Eles não estavam juntos na hora. Então eles vão chegando, né? Aos poucos. Quando eles descobrem que os 4 irmãos estão ali juntos, o mais velho toma a atitude de tirar eles dali quando ele percebe que aquilo ali não é bem o que parece, tá? E sempre fica essa pontinha de dúvida na gente, o que é muito esperto do Renan, até que ponto tudo é real, né? O Renan coloca essa pulgazinha atrás da nossa orelha. Até que ponto aquilo ali é real? Será que realmente as crianças estão vendo o que estão vendo? Será que elas não estão imaginando demais? Será que isso não é efeito da bomba, efeito colateral? As críticas ao sistema que o Renan levanta, ao sistema japonês, aos vieses da bomba, as consequências políticas, tá tudo dentro desse livro. Claro, se você fizer uma leitura mais profunda, né? Se você for além do que está sendo dito, você consegue perceber o que o Renan está tratando aqui dentro, tá? Mas é um livro voltado para um público infanto-juvenil. É muito difícil que um adolescente de 16, 17 anos consiga ver o que eu vi. Posso até estar parecendo um pouquinho arrogante dizendo isso, mas eu acho muito difícil. O jovem, o adolescente, vai entrar nessa narrativa pela aventura. Vai ser pelo cacete, pelo sangue, pelas espadas, pela porrada acontecendo aqui dentro. Tem muita cena de ação, muita cena de ação mesmo. O Renan se inspirou, gente, nos Power Rangers, como Bat Labor, como Jaspion. Minha gente, Jaspion, veio agora na cabeça, Jaspion. Eu peguei a referência de Jaspion justamente por conta de um dos personagens aqui. Eu fiz, gente, isso aqui é muito Jaspion. Quem conhece Jaspion? Quem conhece Jaspion é da minha geração, é da geração do meu pai. É muito difícil essa geração de agora saber quem foi Jaspion. Então, acredito que vai ser difícil para os adolescentes pegarem essas referências, a não ser que a mãe ou o pai também faça a leitura do livro junto e traga essas referências para o repertório do livro e deixando a construção mais completa. Mas se não, os jovens vão entrar aqui pela aventura. E ainda assim, pela aventura, tá muito legal, tá muito bacana. A reflexão final que o Renan traz aqui para dentro do livro, através do caçulinha, né, desse quarteto, através do caçulinha, é muito legal, é muito importante. Tá? Tá aqui. Segue a minha indicação, tá, pessoal? Foi uma leitura que fizemos aí em parceria dentro do Círculo, que foi muito legal. Em abril também, começamos a leitura de Um Defeito de Cor. Não finalizamos em abril, ou seja, Um Defeito de Cor nos acompanhou por abril todo e por maio todo, tá? Então, finalizamos Um Defeito de Cor há bem pouco tempo. Galera, que livro sensacional. Essa edição aqui é aquela edição comemorativa que vem com essa jacket, tá? Deixa eu tirar a jacket para vocês. Vem com essa jacket, tá? Então, essa é a edição comemorativa. Se você tem a outra edição, a diferença vai ser muito pouca, porque em termos de conteúdo é a mesma coisa. A única diferença dessa edição comemorativa aqui é porque tem um texto de apoio, apenas, tá? Mas se você tiver a outra edição, você vai estar muito bem servido, obrigada. Vamos conhecer aqui a história de vida da Kehinde. E o que é interessante e legal nesse livro aqui é que existe a suspeita de que esse livro tenha nascido de um manuscrito escrito por Luiz Gama. Você conhece Luiz Gama e a história de Luiz Gama? Luiz Gama é filho da Luísa Marim, tá? Marim, que é conhecida como uma grande heroína para a revolta dos malês. O nome africano dela é Kehinde e é o nome que ela gosta de ser chamada. Vamos passar pela história de vida dela, provavelmente contado pelos olhos, pela narrativa, pela escrita do filho, que quis eternizar aí uma lembrança sobre a mãe até determinado ponto. Porque se você conhece a história de Luiz Gama, sabe que Luiz Gama foi vendido ainda criança como escravo e depois disso nunca mais ele voltou a ver a mãe, tá? Então existem indícios que talvez nem tudo que ele escreveu aqui realmente foi o que aconteceu, tá? Ele seguiu as pistas da mãe,
até determinado ponto. E depois ele soube que muito provavelmente a mãe foi deportada para a África. E aí ele perdeu o rastro da mãe. Ele não soube mais o que foi que aconteceu com a mãe. Depois que a mãe foi detida, que foi parar no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele não soube mais nada sobre a mãe. A mãe também não conseguiu mais ver esse filho de novo. Então existe aqui uma tentativa de eternizar essa imagem, de eternizar esse imaginário materno de uma mulher que foi além do seu tempo, que passou pelo processo de escravidão, que foi apartada de forma brutal da sua família. A gente vai ver essa questão da religiosidade de matriz africana muito forte aqui dentro. O tanto que a gente aprende sobre isso aqui dentro, pessoal, é muito legal. Não só de ritos, mas também de festas, de músicas, de culinária, né? Como todo esse processo de tráfico aconteceu, saindo da África, atravessando um mar transatlântico e chegando aqui no Brasil. Muitos não sobreviviam, muitos ficavam doentes, eram jogados no mar. Os poucos que chegavam trazendo marcas profundas, não só no corpo, mas também na alma, tá? Como foi esse processo de escravidão no Brasil, né? É interessante que até a forma de se vestir muda, né? A Querindé, quando ela passa a se vestir melhor aqui no Brasil, ela passa a ter vergonha quando ela volta para a África de como as africanas se vestem, né? Ela acha, existe um certo grupo que chama os africanos de selvagens e é interessante que a gente vê a discriminação acontecendo entre eles, entre as pessoas pretas. Os brasileiros, os africanos retornados do Brasil se considerando melhores que os africanos que nunca foram escravizados, que viveram uma vida toda na África, eram considerados selvagens, pela forma como se portavam, como se vestiam, como comiam sem usar talheres. E a história acontece. As revoltas acontecem aqui dentro. Nós vamos ouvir sobre a revolta dos malês aqui dentro. Vamos ouvir sobre a noite das garrafadas aqui dentro. Vamos ouvir sobre a sabinada aqui dentro. Então tem muita história aqui. A pesquisa que a Ana Maria Gonçalves fez, olha isso aqui, gente, não é brincadeira não. Foi uma pesquisa muito bem feita. Então tá tudo aqui, junto com o romanesco. Né? O romance, a história da Querindé está acontecendo, os seus amores, os seus desamores, o seu sofrimento, as suas perdas, o seu luto, os seus traumas, né? Os seus processos de dor, né? Ela perde muitas pessoas e a cada perda dela eu sentia muito do lado de cá e eu chorei muito lendo esse livro, porque a gente sente na pele, a narrativa é tão sensorial que você sente na pele. É quando a gente realmente, eu digo sensorial, é quando a gente realmente sente. Quando fala de ferrugem, a gente sente o gosto da ferrugem na boca. Quando fala de sangue, a gente sente o gosto, aquela coisa do ferro do sangue na boca, os cheiros. É tudo tão sensorial, é tão forte. Que é difícil demais você não se envolver. Você tem que ter um coração de gelo, um coração de pedra no lugar do seu coração para você não se envolver com esse livro aqui. É um livraço, é um baita calhamaço, não dá para vencer esse livro aqui em 30 dias. Foi o que aconteceu, a gente não leu em 30, lemos em 60. A gente leu uma parte e fez um debate, leu outra parte e fez um debate final. Foram 2 debates, tá? E foi maravilhoso. Inclusive tem aula sobre todos esses livros que eu já falei aqui, que eu já mostrei aqui, que foram lidos dentro do círculo, tem todos aula de apoio aqui no canal. É só vocês procurarem que tá tudo à disposição de vocês, tá? Procurem, pesquisem que vocês vão achar. Então, gente, coloque isso aqui no radar de vocês que vale muito a pena. Depois dele, agora em junho, estamos lendo. O que foi que a gente leu em junho? Depois dele, entramos em junho, certo? Em junho, basicamente, lemos a continuação dos Miseráveis. Porque o que é que acontece? Os Miseráveis é esse grande projeto que está nos acompanhando ao longo do ano. Ou seja, vamos finalizar Os Miseráveis. Os meus planos é que a gente finalize ele no final de novembro. Começamos no início de janeiro. Estamos
quase finalizando o tomo 1 e vamos partir para o tomo 2. Se a sua edição for igual a essa minha da Penguin, que é dividido, tomo 1 e tomo 2. Se for da Martin Claret, é um volume único. Não sei aí o que é que você tem em mãos, tá? Então, estamos avançando com Os Miseráveis dentro do círculo. Então, isso aqui ainda é uma leitura corrente dentro do círculo, mas que a gente já está lendo desde janeiro. Foi a nossa única leitura, praticamente, no mês de junho. A gente já fez a leitura todinha do livro de Cosette e de Fantine. São os 2 primeiros livros, ou 2 primeiras partes. Cada parte dessa se divide em livros, e cada livro se divide em inúmeros capítulos. Então, para você poder entender essa logística, você realmente tem que ter o livro em mãos para você se situar. A escrita do Victor Hugo é maravilhosa. É maravilhosa, delícia. Ele é sátiro, ele é cômico, tudo na medida certa. Ele é sério, ele levanta muitas reflexões através das próprias digressões. Ele ama digressão, mas as digressões dele não são aleatórias. Ele passa ali páginas fazendo a digressão para lá na frente ele fechar aquela reflexão, fazendo ponte com o que está acontecendo com Jean Valjean, fazendo ponte com o cenário, com a geologia do lugar, com o contexto histórico do lugar, ou com Javert, ou com Fantine, ou com Cosette, ou com a família Thénardier, aquela família peçonhenta que já aparece aqui dentro do livro, e tudo o que envolve o contexto e o enredo e o grupo geral, onde esses personagens circulam, se conecta. E até agora, a gente já leu Fantine todo, como já disse, Cosette todo, ele não deixou nenhum ponto sem nó. Nenhum ponto sem nó. Tá tudo meio amarradinho. Não tem nada que tenta assim, não, isso aqui ficou do nada. Não, viu? Não. Extremamente inteligente. Sensacional. Sensacional. Passar pela leitura, conhecendo o Javert, conhecendo o Bispo Myriel, que dá vontade de todo mundo guardar o Bispo Myriel no potinho. Esse processo de redenção do Javert não, do Jean Valjean, é sensacional. A obsessão de perseguição do Javert para com o Jean Valjean é algo também que a gente faz, mano, o que é isso? Esse homem é louco, porque ele realmente é. A miséria, o que acontece, o destino de Fantine é um destino trágico. O que vai acontecendo com Cosette ao longo dos anos também é terrível. Até que chega, né, Jean Valjean para tirar a menina daquela situação. Passa por maus bocados, demora aí, né, algum par de anos, e a gente vai se envolvendo com eles na medida que a história vai avançando. Então a gente passa a torcer por Jean Valjean, a gente passa a torcer por Cosette, a gente começa a detestar o Javert, a gente começa a detestar a família Thénardier. Ele entrega um contexto histórico, ele desenha pra gente tudo com muita meticulosidade. Gente, tem um capítulo inteiro apenas sobre a Batalha de Waterloo, que é uma coisa assim sensacional. Como ele critica e enaltece e escracha com a cara de Napoleão Bonaparte. É algo que eu nunca tinha lido antes na vida. Então, assim, bastante empolgada. Estamos continuando. Então, passamos junho praticamente todo lendo Cosette. Foi isso que aconteceu com Os Miseráveis. E nos últimos diazinhos, ali, depois do dia 25, 26, 27 de junho, foi que começamos a leitura de Salvar o Fogo. Então, Salvar o Fogo está sendo a nossa leitura atual dentro do círculo. É essa leitura que está nos acompanhando agora, nessas primeiras semanas de julho. E depois dele, vamos voltar para Os Miseráveis de novo, tá? Então, agora, eu estou lendo Salvar o Fogo e aqui está tudo que já foi lido. Tá? É uma leitura muito legal, muito gostosa. A escrita do Itamar é fluida, então você pega o ritmo de leitura muito fácil. E eu ainda arrisco dizer que quando ele parte para narrar as vozes narrativas femininas, ele dá um show. Ele é excelente escrevendo vozes femininas, porque quando você entra na parte de Luzia do Paraguaçu, é algo assim, estrondoso. Você vê tudo por ela. Agora, claro que quando troca de volume, troca a voz narrativa. O primeiro volume, que se chama A Vingança Tupinambá, é narrado pelo menino, que é o Moisés.
Quando vai para o outro volume, que se chama Luzia do Paraguaçu, é narrado pela Luzia. Então, quando troca de volume, tem troca de voz narrativa, vozes em primeira pessoa, tá? Não está em terceira, está em primeira pessoa. Então, aqui estamos falando sobre a região de Itapera, o povo de Itapera. Quem é esse povo? Um povo situado no recôncavo baiano, um povo com origens afro-indígenas e que foram aí esquecidos pelo tempo, pelo sistema que nunca deu suporte, por um sistema opressor, por uma igreja católica com um viés religioso que distorcia tudo que aquele povo pensava e acreditava. Então, vamos ver aqui questão de desigualdade social, de discrepância com relação à classe social. Quem são os ricos, né? Quem são os ricos aqui dentro? Os nobres, a igreja, os padres, o mosteiro. Quem é que está vivendo à margem? Os pobres, o povo da tapera. Esse povo que é um povo originário, que já vivia há tantos anos, povo quilombola, que já vivia há tantos anos nessa região, e que a partir do momento que se chega a ordem, esse mosteiro, são os padres, eles tomam de conta da vivência desse povo, da cultura desse povo, mas principalmente da crença desse povo, incultando nas pessoas superstições de acordo com a doutrina católica, que condenava tudo aquilo que não fosse da Igreja Católica e que não viesse diretamente de Deus. Então a gente vai ver o desenrolar a partir daí. Tem preconceito, tem racismo, tem desigualdade social, tem um monte de coisa. Vale muito a pena a leitura. Tô achando, pelo menos até então, melhor do que Torturado. Gostei muito de Torturado. O problema de Torturado é que Torturado tem problemáticas que a gente enxerga no terceiro volume, A Encantada. O primeiro volume e o segundo volume de Torturado é sensacional. O que é narrado por Bibiana e por Belonísia é sensacional. Agora, quando a gente parte para o terceiro volume, que é narrado pela Encantada, a coisa começa a ficar estranha e confusa. Salvar o Fogo não está me parecendo ter nada confuso até agora. Se for nesse ritmo até o final, então muito provavelmente Salvar o Fogo vai sair na frente de Torturado. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Teve outros livros lidos off Círculo Literário também, tá? Em paralelo com Salvar o Fogo, eu estou lendo off Círculo Literário com as minhas amigas A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. Esse livro aqui é um livro nacional, tá? De 1899, Emília Freitas, autora nacional. Um dos primeiros livros de fantasia e ficção científica brasileiro, tá? Emília Freitas era uma escritora cearense. Então ela discorre aqui dentro sobre temas como o feminino, a situação da mulher diante de uma sociedade patriarcal, essa comunidade de mulheres que estão vivendo recrutadas em um lugar que é considerado mágico. Então, ela traz aqui um pezinho do realismo mágico, algo muito além do seu tempo. Vamos lembrar, ele escreveu isso aqui em 1899. Tá? Então ela está levantando aqui algumas reflexões que, inserindo esse livro dentro do seu período histórico, ela tinha uma visão além do tempo dela, que foi algo sensacional. Lendo hoje, talvez a gente já acha os pontos trazidos dentro da narrativa um pouquinho batido, vai, nossa, tantos outros escritores e tantas escritoras já falaram tanto sobre isso. Emília, hoje, na nossa contemporaneidade, talvez tenha sido apenas mais uma, mas na época em que ela escreveu e trouxe isso aqui a público, não foi. Então, tá sendo uma leitura bastante agradável, bem agradável mesmo. Eu tô na fase da história em que o doutor ainda tá super curioso sobre a pessoa dessa mulher, que ele ainda não identificou exatamente quem é, mas que é conhecida por esse povoado como a Funesta. Mas eu também já cheguei na parte em que o nome realmente dela já aparece. Eu só não vou soltar aqui porque eu acho que é spoiler para vocês e é spoiler para as meninas que talvez ainda não tenham começado a leitura.
Então, é interessante porque ela já retratou aqui uma sociedade do interior, onde traz essa questão da fofoca, né? De ir às missas aos domingos e depois se reunir na casa de alguém para falar sobre provavelmente a vida de outra pessoa que foi à missa ou não. A gente vê também sobre uma menina que esperava se casar com um determinado jovem, ele não se casou com ela, por interesse financeiro, se casou com outra. E a gente vê como essa menina ficou, né, jogada às traças. Com uma família que não está fazendo muita coisa por ela, porque ela é considerada órfã. E a família não tem muito afeto por ela. Ela está muito doente, essa menina aqui. E essas pessoas são duras ao julgar as outras, né? Duras em julgar, e quando apontam o dedo para julgar o próximo, esquecem que tem 4 apontando de volta para a gente. Como essa sociedade é hipócrita. Cheguei nessa parte. Estou gostando. Não sei mais o que é que vai acontecer e nem posso falar porque eu ainda não li, tá? Segue aqui também uma indicação caso você se interesse, mas tampouco posso dizer que realmente é bom, porque eu não terminei o livro, tá? 2 leituras que eu fiz, fininhas, você lê muito rápido, uma de ficção e outra de não ficção, que eu li off Círculo Literário foi Pequenas Coisas Como Estas, da Claire Keegan. Aqui nós vamos ver, né, uma história que se passa na Irlanda de 1985 e vamos ver aqui esse personagem que cresce nessa cidadezinha, como eu já disse, uma cidadezinha da Irlanda, nos anos 80. Ele vai ser adotado por uma mulher muito rica porque a mãe vai falecer muito jovem. E ele vai ter essa ajuda financeira dessa senhora, quando essa senhora falece, por conta do testamento. Ele vai abrir o seu próprio negócio de carvão e de lenhas e é ele que supre essa comunidade. Como é ele também que supre esse convento. É um convento onde tem lavadeiras, né? As lavadeiras de Magdalen. Vocês já ouviram falar? Pois é, se não, pesquisem as lavadeiras de Magdalen. Esse convento não é lá essas coisas todas belas, né? Tem algo sombrio com relação a esse convento por conta dessas jovens que vão para esse convento, são mandadas para esse convento. As jovens que são mandadas para esse convento são mandadas porque muito provavelmente foram desviadas de sua conduta, ou engravidaram sem se casar, ou manchou o nome da família de alguma forma, e a família, para dispersar os rumores, mandavam essas mulheres para esse convento. E lá aconteciam coisas estranhas. É o que o nosso personagem vai descobrir aqui. Quando ele vai fazer uma entrega de carvão em um determinado momento, em um inverno bastante rigoroso, ele vai encontrar uma jovem escondida no depósito de carvão. Quando ele encontra essa jovem que está desnutrida, maltrapilha, e que ele para pensar, fala, opa, como assim? Quem és tu? Que fazes aqui? Por que estás assim? Essa criança não é uma criança, mas é uma menina muito jovem. Não deveria estar nessas condições. Ela deveria estar sendo muito bem cuidada. Por que ela está assim? O que é que de fato acontece dentro das paredes desse convento? E quando ele começa a questionar as pessoas ao redor, onde ele circula, com quem ele conhece, as pessoas meio que não se importam muito. E além de não se importarem, ainda o alertam para ele não se envolver demais. Pessoal, deixa quieto, que o que acontece lá não nos interessa. O que importa é que essas freiras nos pagam muito bem, nos pagam em dias. A gente recebendo o nosso, tá tudo certo. O que acontece lá não nos interessa. E ele começa a se revoltar. Ele se revolta com essas pessoas e ele se revolta com ele próprio. Então, traz uma reflexão moral sobre o assunto. Bem legal, tá? Indica, aqui eu indico. Inclusive, tem filme com Cillian Murphy à disposição, caso vocês queiram assistir. Não assisti ainda, mas quero muito. Outro livro também que eu li, mas isso aqui foi um livro de pesquisa, é Imaginação Educada, do Northrop Frye. É um livro de não ficção que fala sobre esse assunto da imaginação educada, né? Como a nossa imaginação, o nosso imaginário pode ser educado e formado de forma que acrescente e agregue ainda mais ao nosso repertório literário. Saiu. É muito legal. Isso aqui realmente eu li por questão de pesquisa mesmo, por conta de pós-graduação, tá? E caso você se interesse, também tá aqui a minha indicação. Você lê rapidinho porque ele é muito fininho, tá?
Depois, eu fiz 3 leituras que eu não finalizei. Ambas, todas iniciadas e nenhuma finalizada. Mas que eu quero finalizar sim. Não finalizei porque são ruins. Eu não finalizei por falta de tempo. Comecei a ler Caderno Proibido, da Albert Céspedes. Comecei a ler Lições de Vida, das Grandes Heroínas da Literatura, um livro de não ficção. E comecei a ler a autobiografia da Whoopi Goldberg, livro também de não ficção, afinal é autobiografia. Eu sou muito fã da Whoopi, muito, muito. Mudança de hábito, sensacional. Amo. Goste, amo. Tudo que essa mulher já trabalhou, já assisti, amo. Aqui ela tá falando sobre o irmão, principalmente sobre a mãe, sobre o início da carreira, ela criança, quando a mãe faleceu, o baque que foi para a vida dela e principalmente para o irmão, porque o irmão e a mãe eram muito unidos. Ela sempre fala isso. Quando eu cheguei, já existia minha mãe e meu irmão, e eles tinham uma conexão que eu nunca consegui atingir a conexão que eles tinham. E ela não fala isso com ciúmes, ela fala isso como um fato, assim, um simples fato. Eu nunca consegui ter a conexão que o meu irmão tinha com a minha mãe. E o irmão sentiu demais a perca dessa mãe, tanto que pouco tempo depois esse irmão também falece. A Whoopi se sente só, a Whoopi se sente uma órfã, dentro de um sistema hollywoodiano pesadíssimo, a fama. Como foi tudo isso na vida dela, sabe? Tudo aconteceu muito rápido. A Whoopi conquistou o seu espaço, foi algo assim grandioso, uma mulher de cor, no meio da comédia, né? E ela conseguiu papéis que foram assim, pá! Deu o Oscar, ela levou o Oscar para casa. E ela tinha um propósito. Quando ela começou a atuar, que ela começou a ir para o cinema, filmes e tal, ela tinha um propósito, que era dar o que ela poderia de melhor para a mãe, para o irmão. Mas a partir do momento que ela não tem mais a mãe e o irmão, e aí? O propósito onde é que fica? Será que a Whoopi começou a se perder? E aí, para isso, eu mesma tenho que continuar com o livro, porque eu não continuei. Eu parei aqui, ó. Cheguei quase na metade, quero continuar. Tem algumas figuras bem legais aqui dentro, no meio do livro. Ó, isso aqui é a mãe dela. A mãe da Whoopi. Ó. Criança. Bem legal mesmo. Então eu sinto que eu vou gostar, porque eu já estou gostando, tá? Da mesma forma que eu gostei do livro da Michelle Obama, sinto que vou gostar também, tá? Outro também que eu já falei pra vocês que eu ainda não terminei foi esse daqui, Alba de Céspedes, Caderno Proibido. Eu não posso falar quase nada porque eu tô bem no comecinho e já dá pra perceber que essa mulher está em crise. Ela está em crise com a sua realidade, com o seu lar, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua casa. A impressão que eu tenho é que ela não gostaria de estar onde está. E eu tô sentindo que ela vai explodir isso em algum momento. Se você já leu esse livro, por favor, me fale mais. Pode deixar aqui nos comentários. Eu não tenho frescura não de pegar spoiler. Caso você queira escrever alguma coisa a mais aqui, pode escrever, tá? Mas como eu tô muito no comecinho, eu só tô sentindo que essa mulher tá muito indignada com a realidade dela. Mas que ela tá internalizando tudo assim. E ela tá se valendo dessa escrita, mas até para escrever, ela tá escrevendo escondido, por isso Caderno Proibido. Tô sentindo que uma explosão vem aí. O que mais que acontece aqui? Me contem. Vou adorar saber, tá? Mas sinto que também vou amar. Iniciado, vou terminar. E outro que eu cheguei no meio e que eu não avancei foi esse daqui, né? Lições de Vida das Grandes Heroínas da Literatura. É um livro de não ficção, é um livro ensaístico. Cada texto vai abordar um livro diferente. Então, aqui eu já li sobre A Cor Púrpura. Aqui eu já li sobre Orgulho e Preconceito. Eu já li sobre Seus Olhos Observam Deus, da Zora. Eu tenho esse livro da Zora, só que eu ainda não li. Fiquei com muita vontade de ler depois de ler o texto dela falando sobre. Já li sobre Anne, da Lucy Maud Montgomery, que é Anne Shirley. Anne de Green Gables, tá, pessoal? Já li também A Cor Púrpura e já li também Laços Humanos, da Frances Nolan, que é um livro que eu não tenho e que eu não conheço. Os próximos textos, ela vai falar sobre Claudine,
sobre Scarlett O'Hara, O Vento Levou. Ela vai falar sobre O Sol é para Todos, que eu ainda não li, mas eu tenho esse livro aqui comigo. Todo mundo diz que é lindo e maravilhoso, eu tenho que ler e eu vou ler. Ela também está falando sobre Laura Ingalls e sobre Jane Eyre, Mulherzinhas e O Jardim Secreto. Então, são todos textos ensaísticos que se aportam nesses romances, tá? E onde ela está trazendo, basicamente, o seu ponto de vista, além de, não só como, referências de outras leituras ao final de cada um desses textos. Então, se você já leu Mulherzinhas, isso aqui vale como fonte de pesquisa, como uma leitura, após a leitura do romance. Acho que fica legal fazer isso. Você leu Mulherzinhas, você pode pegar esse livro aqui e ler o texto que ela escreveu sobre Mulherzinhas, entendeu? Você leu O Jardim Secreto, você pode vir aqui no último capítulo, que é sobre o Jardim Secreto, e ler esse último capítulo. Então, é um livro que você também não precisa lê-lo de forma corrida, tá? E você também não precisa lê-lo em ordem. Você pode ler nos capítulos que lhe interessar. É o que eu achei também muito legal com esse livro aqui. E eu acho que também por isso que eu não finalizei. Já li Mulherzinhas, então muito me interessa o texto que ela escreveu sobre Mulherzinhas, que eu ainda vou ler. Já li Jardim Secreto, então o texto que ela leu sobre Jardim Secreto também muito me interessa. Já li Jane Eyre, e se você já leu Jane Eyre, também tem um texto que ela fala sobre Jane Eyre aqui, que muito nos interessa também. Então você pode ir fazendo desta forma. Lê o romance e depois parte para esse livrinho aqui. Comprei esse livrinho aqui em sebo, tá? Na estante virtual. Então, possa ser que você encontre também ou no Enjoei, ou na estante virtual, ou em algum sebo aí na sua cidade. Pela Amazon, eu não tenho lembrança de ter encontrado, não. E se encontrei, eu acho que estava um valor estrambólico de caro e não comprei. Realmente foi pela estante virtual. Tá aqui. Não finalizado também, mas esse aqui eu indico, mesmo sem estar finalizado, tá? Indico demais. É isso, gente. Ficou longo, não ficou? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que possamos fazer ótimas leituras. Vocês estão vendo aqui esse suportezinho aqui, ó, de madeira. O livro não, e o jarro e as flores não. Mas esse suportezinho aqui de madeira está à venda. Quem está produzindo é o meu pai e nós estamos enviando para o Brasil todo. Se for do seu interesse, pessoal, então entre em contato aqui comigo. Escreve no comentário, a gente manda o valor para você, você nos passa o seu CEP para que a gente possa ver o orçamento do frete, passar para você o valor do suporte junto com o valor do frete. Você pode fazer o pagamento via Pix e isso chega na sua casa muito bem embalado, muito seguro e você vai poder fazer essa decoração aí no seu cantinho de leitura. Ele fica lindo, não só com esse jarro, que nem eu fiz aqui, né, um vaso com flores. Você pode colocar uma xícara, como eu já coloquei aqui, uma xícara de café. Você pode colocar também uma luminária de mesa. Se você tem uma luminária de mesa subindo aqui, gente, à noite, quando você acender, vai ficar lindo. E essa marcação aqui no livro é proposital, você deixa onde você parou a sua leitura. Parou na página 30? Coloca aqui. Parou na página 60? Coloca aqui, vai ficar marcadinho. Aguenta peso, então tanto pode vir um calhamação mais grosso do que esse, quanto um livrinho mais fininho do que esse. Não vai machucar o seu livro, vai ficar muito bem seguro. Então entre em contato, que a gente vai te atender com o maior prazer. É isso, pessoal. A gente se vê logo mais com o próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Isso me ajuda muito. E até breve. Fui!